Boa noite. Eu não falei Estado de Israel, falei terra de Israel, porque, embora o Estado de Israel hoje dá uma formatação mais garantida ainda da identidade, mas para vocês entenderem que isso constava de um conceito muito antes do Estado de Israel. Por isso que eu falo a terra de Israel e não o Estado de Israel. Isso senão seria um conceito moderno. Identidade não pode estar condicionada a um conceito moderno. Identidade tem que estar condicionada com a história. Então a gente fala de terra de Israel, Estado. Com todo o meu respeito aos sionistas, né? Mas não pode-se colocar o Estado na categoria da terra, porque nossa relação é com a terra de Israel, de acordo com o nascedouro da história. Então isso é apenas para explicar o título e deixar muito claro que nós falamos de terra e não de Estado. Mas o que o Rav Kook diz é o seguinte: a terra de Israel não é algo externo, adquirido como meio para atender uma finalidade. Não é. Essa terra possui uma força e santidade que nos une como nação em sua essência, e não apenas no sentido territorial e político. A terra de Israel não ficou como um meio de nos reunir geograficamente num solo, num determinado território, para constituirmos como nação. Israel não é isso. Israel também não é o Estado político. Não, estou falando no sentido da terra de Israel. Ela nos faz bem, né? De nos conectarmos como povo. A terra de Israel tem uma santidade, tem uma força espiritual, uma energia que une, nos relaciona como povo. E durante a aula vocês vão entender qual é a novidade que o Rav Kook traz na galeria dos grandes pensadores de Israel. Ele traz uma novidade aqui. Uma novidade não no conteúdo, porque de novo o conteúdo ele vai fundamentar em fontes bíblicas, talmúdicas, mas uma novidade na apresentação clara, coisas que talvez os outros rabinos não falaram. Então, no nosso caso, a essência de um povo, e o povo Israel é como uma moeda, que tem cara e coroa. A cara é a Torá, indispensável para a identidade. Uma pessoa um judeu, não é pessoa, um judeu que não tem Torá, ou seja, ele não tem conhecimento da Torá, a identidade dele é fraca, fragilizada. Não é... A outra é a terra de Israel. Essa é a proposta do Rav Kook. Oraitá, Eretz Israel, agora você está com a identidade. É interessante que quanto mais eu tenho Torá, mais forte eu fico, e se eu me conecto com a terra de Israel, eu fico imbatível. Tenho terra de Israel, mas não tenho Torá, parcial. Tenho Torá, mas não tenho terra de Israel, parcial. Não tenho Torá e não tenho de Israel, SOS. Não, SOS. Quando eu trabalhava na escola, eu gostava muito de dar oportunidade para trabalhar na secretaria comigo, né, na secretariar o nosso departamento para israelenses. Em função que eu tinha que escrever muitos documentos em hebraico, etc., digitar em hebraico, então quando você tem uma israelense a coisa vai mais rápido. E essas israelenses então passavam lá
e trabalhavam comigo. E elas ficavam impressionadas como a gente era pegado à Torá. Sabia que o senhor era rabino? Sim. Não, mas eu estou falando a gente como escola. A escola toda. E ela ficava impressionada. Falou, olha, eu vim de Israel, não vim de uma região que não tem nada disso. Eu não cresci numa escola que ensinasse a rezar. Então, ela tem a terra de Israel, ela vem de lá e ela não sabia nada. E nós sabíamos tudo, mas estamos na paz de João Manuel, não estamos na terra de Israel. Então, as coisas são assim. O povo, e o Rav Kuk vai falar disso, o povo tem essas características. Agora, quem não tem nem isso, é SOS. É uma pessoa que está completamente... ele não tem moeda, ele não tem identidade. Hein? Não tem base. Zero. Então essa é a identidade do judeu. A identidade do judeu é a Torá e a terra de Israel no pensamento do Rav Kuk. Portanto, a terra de Israel não é apenas um meio para a sobrevivência física. Quem achar, agora temos terra de Israel, agora a gente está garantido. Não é para isso que a terra de Israel existe. Pode ajudar nisso também, não nego. Mas não é para isso que a terra de Israel existe. Não é apenas um meio para a organização nacional. Não, ela ajuda, claro. Organiza. Tem sul, norte, capital. Mas não é para isso só. Nem um meio para observância de certas mitzvot, tais como o Shemitah, o ano sabático, Olam, Maaseh. Existem mitzvot da Torá que só podemos fazer em Israel. Então, é por causa disso que tem a terra de Israel? Não é só apenas isso. Pode ajudar a gente a fazer essas missões, mas tem mais alguma coisa. E também, agora, recentemente, há 70 anos, e tampouco para dar segurança aos judeus da diáspora. Não é para isso que a terra de Israel existe. Pode dar também, mas não é para isso. Não é só para isso. Não é só para isso, mas com certeza. Mas se vocês ficarem só com essas definições, ainda não entenderam a essência. É isso que eu quero dizer. Então, a terra de Israel não é apenas nem um meio, quer dizer, não é apenas, é também, mas não é isso. Tampouco para dar segurança. Gente, não é isso. Sabe por quê? Porque a terra de Israel, ela tem um objetivo maior. A gente, quando pisa na terra de Israel, a gente não está achando que aquela terra existe para proteger o judeu que está... Pode proteger, mas não é para isso. A relação daquele judeu que pisou na terra de Israel com aquela terra é outra coisa. Foi para isso que ela existe. Essa outra coisa que ainda não foi mencionada aqui. E aí tem uma grande discussão entre dois sábios sobre se ir para a terra de Israel é mitzvah ou não é mitzvah. O Ramban diz que é mitzvah da Torá e é uma das 603 mitzvot. Já o Maimônides diz que não é uma mitzvah. Menciona no livro 613 mandamentos, uma delas ir morar na terra de Israel, e o Maimônides não menciona. Também fala que tem 613? Tem 613, mas... Os dois aceitam 613. Um menciona e outro menciona. Tem algum, está aqui, não está ali, um está aqui, não está aqui. Um dos dois tem uma mitzvah diferente na classificação. O número dá 603, mas tem diferente. Agora, isso aqui é muito forte, essa discussão. Por quê? Porque é indiscutível que Maimônides e será um dos pilares do pensamento judaico. E ao não mencionar essa relação de mitzvah e morar na terra de Israel, ele precisa nos explicar.
Quer dizer, o Ramban é mitzvah morar em Israel. Você está fazendo aqui no Brasil. Bom, sabe como é que é? Estou tentando ensinar a Torá na Rua Cravinho 61. Estou tentando organizar na sinagoga. Quanto tempo? Você tem que morar em Israel. Mas o Maimônides não falou nada. Então, esta relação de falar e não falar provocou no Rav Kook uma reflexão. E o Rav Kook diz o seguinte: Israel não é uma mitzvah de acordo com Maimônides? Será? O fato de ele não ter mencionado significa que não é uma mitzvah? Diz o Rav Kook. Segundo o próprio Maimônides, quando um preceito é amplo e geral, não será mencionado na lista dos 603 mandamentos. Como, por exemplo, acreditar em Deus. Para ele, acreditar em Deus, Maimônides, não é mitzvah, porque é tão amplo, é tão óbvio, que não preciso citar lá como 603, mitzvah tal. Agora, É uma essência. é porque é a essência. Acreditar em Deus, mas escuta, mas se você não acreditar em Deus, não tem essência de mitzvot. Então ele diz, morar em Israel é uma essência. Mas se você não morar em Israel, você está fazendo o que no Brasil? Você vai virar brasileiro, corintiano? Quem você vai ficar falando de Bolsonaro? O que você vai falar? Vai falar de quê? Você tem que entender que a essência do judeu é a terra de Israel. Então não precisa falar, tem que morar em Israel. Por suposto que tem que... O judeu fora de Israel, como assim? Como assim? Como assim? Eu preciso falar que o judeu precisa acreditar em Deus. Não, Bemet. Vai acreditar em quem? Né? Então essa foi a saída. Se para acreditar em Deus, Maimônides não citou como mitzvah, morar em Israel também não precisa ser como mitzvah, porque é óbvio. O lugar de judeu é em Israel. Tem que ir para lá, cumprir os... Pois é, para ele... Para ele é claro. Tão claro que não precisa ter um preceito. O Ramban não tem um preceito. Eu vou defender o outro agora, o Ramban. Mashiach não veio, os romanos nos expulsaram, meu pai vem do Marrocos, eu Israel... E o israelense é bruto, e eu estou acostumado com o Brasil, somebody love e tal. Aí chego lá, o pessoal grita, aí vem o Rambam e fala, meu amigo, mitzvah. Estou perguntando agora, você gosta, não gosta? Mitzvah. Mitzvah ouvir o shofar no Shana. Ponto, mitzvah. Então quer estudar por quê? A gente estuda, ensina, fala qual a gente estudou, né? O próprio Rav Kook explicando o objetivo do toque do shofar, mas é mitzvah. Então o Ramban diz, amigo, quer saber se você é corintiano, palmeirense, você tem que morar em Israel. Bom, mitzvah. Para a Rambam, não precisa falar que é mitzvah, porque é a alma nacional. Israel conecta o judeu. E é tão verdade isso, aos nossos olhos, que a gente vê judeu que não tem kippah, não tem tzitzit, não põe tefilim, e o cara está lá em Israel. Aí você fala, o cara tem tudo para integrar a Gaviões da Fiel. O que ele está fazendo aqui em Tel Aviv? Se bobear, ele vem para mim e fala, Tagili, atagar pó, ataló, az atar rak bekashkesh, tavo lihyot po, habibi. Ele fala, o israelense me vê, ele fala, vem cá, você mora aqui? Não. Então, para de conversa fiada, meu amigo. É uma blá, 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 judaísmo e tal. Vem aqui morar. Que conexão que ele tem para falar assim comigo? Da onde vem essa força? É a alma nacional dele.
Não tem jeito. Esse cara está conectado espiritualmente. E você sente que ele está falando com... Não, e ele vai para Tzavá, ele vai para o exército, vou defender meu povo. Aí você olha para esse cara, tinha tudo para estar na gavião da fiel, de verdade. Ele não põe definido, não põe Shabbat, não faz isso, nada. Aliás, está aí a discussão em Israel hoje, né? Vai botar os religiosos no Knesset, vai botar... Essa é outra discussão, mas de que povo ele está falando? Ele defende Israel, isso... É interessante. De onde vem essa força? De onde ele produziu isso? É uma alma nacional. Preste atenção. Eu tenho certeza. E eu estou há alguns anos na sinagoga. Os próximos slides são temas que vocês nunca ouviram falando sobre isso. E eu só pude falar sobre isso porque o Rav Kook provocou. Senão eu não falaria. Mas agora eu vou falar. Se você gostar ou não gostar... Diz que o Tribunal Celestial, depois de 120 anos, ele está no Talmud isso. A primeira pergunta lá em cima é se trabalhou com honestidade. Então, ficamos tranquilos. Robin, não vão perguntar se você botou tefilim todo dia. Não vão perguntar. Primeiro, se você trabalhou com honestidade. Difícil. Aqui é difícil. Pois é. Mas temos que estar pronto para responder isso aqui. Tudo é bem diferente. Fixou horário para estudar a Torá? Aí vocês podem falar. Toda segunda-feira eu estava lá ouvindo o Rabino. Pronto. Já ganhamos Já algum ponto. Eu pensei que no primeiro também. Não. Universidade não fala as minhas palavras. A terceira, casou, formou família. Isso é um ponto positivo? Não, ganhou. Desejou a salvação, o Mashiach, Tzipita Lishua. O que quer dizer Tzipita Lishua? Diz o Rav Kook, Israel possui uma força tão grande que conseguirá trazer de volta a visão de Geulah para os judeus dispersos e afastados da Torá. É tão forte essa relação do judeu com a terra de Israel que nem os sionistas imaginaram isso. O sionista, e de novo com as devidas vênias aos sionistas, quando eles pensaram em fazer um Estado de Israel, o que eles pensaram? Uma vez eu fiz uma provocação intelectual com Amos Oz, que o Amos Oz teria escrito que os judeus vieram com seus sonhos de fora e fizeram Israel uma baderna, porque cada um sonhava uma coisa e sonhava que Israel ia ser aquilo que ele está acostumado. Então imagina, Sfaradi queria comer hummus, Ashkenazi queria comer gefilte fish. Já começa a confusão aí. Pois é, mas isso aqui é só metáfora, né? Claro que cada um come dele, mas ele quer fazer Israel um hummus. Hummus. O outro quer fazer Israel um gefilte fish. Aí o cara quer hummus, não, peraí. Então ele falou, a gente tinha que vir aqui para fazer Israel uma coisa nova. Apaga tudo que cada um viu, pelo amor de Deus. Enquanto na verdade, não dá, o judeu não pode fazer isso. Porque o judeu, se ele apaga o passado, ele não tem sobrevida. Então como fazer isso? Então o que ele está dizendo? Independentemente dos sonhos que a gente traz para Israel, o fato de um judeu pisar em Israel, e os judeus sionistas do início eram da Rússia, da Polônia, da Europa Oriental, esses judeus todos foram educados
em regimes socialistas, comunistas. Então eles trouxeram os sonhos dele também. Né? O Amos Oz se engana. Ele mesmo é produto do sonho dele. Né? Ele queria um Israel socialista. Né? E aí ele foi lá trabalhar. Só que quando ele pisa em Israel para falar de Israel socialista, ele não percebe que ele começa a se conectar com algo que não é racional, é algo espiritual. E ele não está percebendo que ele vai começar com o tempo, cada dia que ele acorda vai comprar pão, cada dia que ele vai andar na rua, ele vai se conectar com o povo e vai defender o povo. É isso que ele está falando. Você desejou a salvação para o Rav Kook, significa, quem deseja trazer o Mashiach é o cara que vai para Israel, pisa em Israel, e lentamente ele vai começar a lutar pela nação. De uma forma, de outra, isso é Tzipita Lishua. Uma pessoa que Tzipita Lishua de fora de Israel tem um problema com o pensamento do Rav Kook. Sim. Pode-se dizer que talvez, mesmo Israel agora, né, que tem agora crescendo Israel e tal, isso causa que os judeus dispersos na diáspora também eles começam a se conectar mais com Israel? Provavelmente sim. Provavelmente sim, que organizações sionistas, movimentos juvenis, mais religioso, menos religioso ou nada religioso, aunque esteja conectado com Israel, em algum momento ele vai sentir parte dessa alma nacional e vai começar a se aproximar do povo. Israel tem essa força. Israel tem essa força. Ponto. Veja o Knesset nosso. O Knesset nosso é uma proeza. Né? Você tem religiosos, você tem esquerdistas, isso, para lá, liberais, mas todos em algum momento começam a pensar em Israel. Se eles todos estivessem nos Estados Unidos, um não ia ver a cara do outro. E aí vocês vão ver a diferença de alguns pensadores com relação a essa diversidade do povo judeu. Israel é uma forma de unir a nação. Talvez a melhor forma. Vamos ver agora. Por exemplo, Galut. A gente chama de Galut tudo que é fora de Israel, ok? Qual é a característica da Galut? A luta pela sobrevivência. Primeira coisa, imigrantes vieram aqui, tem que procurar trabalho, comprar pão, leite, depois posso já comprar carne, onde vou botar meu filho na escola, sobrevivência. Depois, a reprodução de Sefarad e Ashkenaz em outros territórios. Então, os judeus do Egito, os judeus do Líbano, os judeus da Síria, os judeus do Marrocos, querem trazer Marrocos, a Síria, para o Brasil. Os Ashkenazim querem trazer Krakow, Lita, para São Paulo. E assim, nós vivemos reproduzindo Galut, né? Essa é uma característica. Né? E aí diz o Rav Kook, fomos exilados, saímos de Israel há muito tempo, mas não sentimos que isso foi uma tragédia. Perdemos a realidade, a saúde, parece que a perda da terra de Israel e do tempo poderão ser substituídos. Ou seja, quem sente realmente que está fora de Israel? Hoje a gente está tão acostumado com o padrão galuto que a gente tenta reproduzir o que os nossos pais ou os nossos avós faziam e estamos super contentes. Tá tudo bom, tá ótimo, tá tudo legal. A gente continua comendo hummus, eu continuo comendo gefilte fish, a gente vai na sinagoga, tá na escola judaica, tem na hebraica, tá ótimo, tá tudo bem. Como tá tudo bem? Uma tragédia isso. Você está fora de Israel. O Rav Kook fala assim, você está fora de Israel. Você não vai conseguir entender que você faz parte de uma nação. Você está reproduzindo o quê?
uma galuta dentro da outra galuta. É Sfarad no Brasil, Ashkenaz no Brasil. Sfarad na Austrália, Ashkenaz lá. Você vai para Melbourne, tem uma sinagoga Sfaradi, na hora que você fala, você procura uma galuta dentro da galuta. Tem uma sinagoga Ashkenazi? Ufa, ainda bem. E ninguém fala, só um minuto, tem uma possibilidade de eu voltar para a minha terra? Nós não falamos mais isso. A gente já não encara isso, mas se a gente voltasse no tempo e no espaço e olhasse os nossos pais, nossos avós, saindo de Israel acorrentado pelos romanos, eles estavam falando, foi uma tragédia. Hoje parece, já se acostumou. Como se Israel fosse substituído pelo Brasil e a sinagoga que ele frequenta, ou o clube que ele frequenta, substitui o grande templo de Jerusalém. Nós, judeus, nos enfraquecemos com isso. E aqui eu vou apresentar 3 rabinos, todos eles são conhecidos de vocês agora. Vocês já são PhD nos sábios de Israel. Primeiro, o Rabino Hirsch. O Rabino Hirsch, ele vem e combate o reformismo e o iluminismo. Terra de Israel não é importante para ele. Ele viu na Alemanha, em Frankfurt, levantar um grupo de judeus com uma tese de fazer reforma, inspirado no iluminismo europeu, que rompeu com a igreja. Se os europeus romperam com a igreja, nós vamos romper com os rabinos. E aí fizeram a corrente reformista, ou criaram um conceito do judeu laico. Ele começou a combater isso. E aí quando vinham para ele e falavam, escuta, vamos fazer campanha para ir para Israel. Que campanha para Israel? Pô? O reformismo está avassalando o nosso povo. Então o Rav Hirsch, a cabeça dele foi como cuidar do povo que está sendo atacado pelo próprio povo, em termos de reformismo e iluminismo. Se você pega o Rav Hirsch e fala, mas vamos, solução ir para Israel, agora não é importante isso. Não. Eu tenho que salvar o povo judeu na luta contra as ideias do próprio judeus reformistas e tal. Foi o Rav Hirsch que criou o conceito, se vocês vão gostar ou não, mas é histórico. Ele que criou a sinagoga ortodoxa. Porque antes não existia, era uma sinagoga, todo mundo fazia parte dela. Tinha um rabino ortodoxo, subentendia que era ortodoxo. E dentro dessa sinagoga tinha pessoas eruditas, e tinha pessoas comerciantes, e tinha pessoas menos religiosas, e todo mundo faz parte da sinagoga. Só que aí começou, de dentro da sinagoga, vir ideias reformistas. E aí o rabino foi dizer, isso aqui é uma loucura, porque não eram ideias cristãs, ideias europeias, eram ideias judaicas liberais. O que ele falou? Não dá mais para conviver com essas ideias juntas, vamos fazer comunidade ortodoxa. A vantagem do que ele fez? As comunidades ortodoxas se proliferaram. A desvantagem? Perdemos parte considerável do nosso povo. Essa foi a luta do Rav Hirsch. Foi uma luta. Eu não sei, quem sou eu para dizer, eu não estava na pele dele, eu não vivi Frankfurt, eu não vi como é que era essa onda de liberalismo na Europa. Eu vi alguns filmes que mostram a assimilação, como dominava a mente do judeu naquela época, né? A ponto de dizer que Berlim era a capital de Israel e não Jerusalém, a ponto.
Então esse tipo de pessoas, o Rav Hirsch falou, não dá para ficar com essas pessoas dentro da sinagoga, não dá. Então vamos fazer uma sinagoga ortodoxa. Segregou. Mas ele falou, eu fiz isso para salvar. Ponto. Se está certo, está errado, fato consumado. O Rav Kook diz, não, a Torá e a Terra de Israel são fundamentais para unir o povo. Eu não quero ir atrás de você. Você está dividindo, eu não quero dividir. Ah, e você vai unir eles em Frankfurt? Não, em Frankfurt não. Em Moscou? Não. Em Budapeste? Também não vou unir eles. Eu só consigo unir eles em um lugar, em Israel. Aí o cara pode continuar não religioso, porque lá dá para unir eles. Mas na diáspora não dá. Essa foi a proposta do Rav Kook. A proposta do Rav Kook falou, olha, eu não quero dividir o povo. O povo sempre foi conceituado como mais religioso ou menos religioso. Você não pode botar para fora. Mas ele pensa em liberar, reformar o judaísmo. Manda para Israel que a gente cuida dele. Se ele está certo, se ele está errado, não sei. Mas ele propôs e trabalhou nessa direção. O Rav Kook foi um dos personagens, quem já leu o livro que a gente distribuiu, mais popular. Ele ia falar com a população, falava com os trabalhadores, com os agricultores, com todo mundo. E quem eram os trabalhadores de Israel? Eram pessoas que não tinham nada de religião, nada. E era um rabino muito querido, apesar da vestimenta dele, né? Apesar da vestimenta. E o terceiro rabino que eu quero trazer, para vocês entenderem a galeria dos grandes sábios, é o Rebbe Lubavitch. O Rebbe Lubavitch, ele combate a assimilação e a ignorância judaica. É fato. Em todas as partes do mundo, esse homem difundiu o judaísmo. Fato. A gente gosta, não gosta, não tem como contestar o fato. Todas as mulheres souberam que é uma vela de Shabbat, todo mundo sabia que era uma mezuzá, todo mundo foi fazer campanha para botar tefilim na hebraica. Quem não viu o rabino do Rabat lá na hebraica, na Praça Carmel, quem quer botar tefilim? Esse é o Rabat. Outro dia tinha um aluno meu aqui, do nosso grupo acadêmico, né, o coleiro, ele pegou uma bicicleta e tinha açúcar na garupa. Aí ele queria fazer, né, campanha, né, de comer no açúcar. Então ele para a bicicleta, senta na garupa, faz uma brachá no açúcar. Esse é o Rabat. Aí você fala para ele terra de Israel, é terra de Israel. O cara está na UTI, está falando de terra de Israel. Então, veja, o Rebbe Lubavitch veio para combater assimilação e ignorância. O Rav Hirsch veio para combater algo que nasceu dentro do povo, o iluminismo e o reformismo. E o Rav Kook olhou para isso e falou, olha, vocês estão enxugando o gelo. Você vai salvar 10, vai perder 20. Ele vira para o Rebbe Lubavitch e fala assim, salvou 10, está contente e perdeu 20. Não, eu estou trazendo 3 mil. 3 mil? Perdeu 5. Está enxugando gelo fora de Israel. Está enxugando gelo. O Rav Hirsch vai falar, não, estou combatendo o reformismo. O que você está fazendo? Antes, os caras mais religiosos, menos religiosos, todo mundo ia na mesma sinagoga. Agora você, com a sua ideia, você botou esses caras para fora. Agora ele vai beber água da onde? Você deu para ele água salgada para ele. Coitado, está morrendo de sede lá fora. Assim se trabalha. Aí o Rav Kook falou, manda essa tua para Israel que eu dou um jeito. Olha, a gente está vendo Israel e não dá jeito não. Mas o povo judeu é um povo. E lá você tem assimilação. Segundo os dados demográficos de Israel, tem. Aliás, eu gritei a beça, né? Até me indispus intelectualmente com algumas pessoas da comunidade, quando o Fundo Comunitário trouxe aquele cara lá do filme...
Que era casado com uma muçulmana. Ah, pelo amor de Deus. Mas você vai me trazer um cara para levantar dinheiro, fundos para Israel, e o modelo do garoto propaganda era um cara que assumiu um casamento com uma muçulmana. Aqui a gente está lutando para combater a situação e o cara vem de Israel, dando exemplo, Israel democrático, Israel isso, aquilo. Então, aí eu pergunto por Afuk, como é que até Israel não penetrou nele? Então nós temos pergunta para os 3 rabinos. A verdade é, nós temos pergunta para os 3 rabinos. A diferença que eu vejo neles 3 é que na diferença você vê a complementaridade que eles podem fazer dentro da nossa formação. Ravish, fique atento que os maiores adversários dos judeus podem ser o próprio judeu. Atento. E até onde vai o discurso? Não, somos um povo só. Sim, um povo só. Que eu falo A, você fala B. Eu falo C, você fala D. Isso aqui é um povo de louco. Não dá. Então o Rav Hirsch fez essa contribuição. O Rav Kook falou, olha, do jeito que está não vai dar. Você está segregando. Vamos para Israel e vamos voltar a ser um povo mais religioso, menos religioso, trabalhador, empresário, intelectual, cientista. Não dá? Aqui você vai trabalhar para outra nação. Lá você vai trabalhar para a sua nação. Você vai se unir. Rav Kook. Importante essa visão. E o Rebbe Lubavitch, já, só dá para começar o cara querer ir para Israel se combater a ignorância dele e ele não está capturado pela assimilação, porque senão você não vai ter com quem falar. Você vai mandar quem e o que para Israel, né? Então, eu acho que as correntes se complementam. Não entendo que um é melhor que o outro e nem entendo que eles estavam dispostos a discutir quem é melhor. Eu acho que eles estavam dispostos a cutucar a gente, que somos meros estudantes, e falar, olha, interessante. Realmente, se o judeu está assimilado, eu vou falar o que para ele? Realmente, o Rav Hirsch tem razão. Se o próprio judeu está fazendo sede de peça na igreja, então, foi. Aconteceu isso em Porto Alegre. Né? Também fui gritar. Olha como sede de peça, a gente comemora que saiu do Egito e ele entrou dentro do Egito. Na igreja, era um seder ecumênico. Não dá, essas ideias, com todo o respeito à corrente reformista, não dá para entender. Né? Aqui também fizeram em São Paulo. Também. Então, não precisava ir para Porto Alegre. Aqui também, eles fazem casamento. Bom, ok. Mas em Israel isso é muito. O quê? Tudo isso aí em Israel. O quê? Não é que nem você está falando. O quê? Mas seja mais preciso. Hoje em dia Israel é bem diferente. Mas Eu te dou um exemplo. Isso. A família, por exemplo. Fala. Tem uma muçulmana. E aí? Como é que fica isso? Tem mania. As maias. Não, rega. Maiá. Rega. Tá ok. Muçulmana. E muslime? E muslime? Ela é muçulmana? Tá bom. Não, Maiesh em que sentido? Em que sentido? Sabe? Israel não é assim. Não, Israel não... Todo complemento mudou. A mistura é muito grande. Não é toda assim. Não é toda essa maravilha, entendeu? Não, ao contrário, eu também Completamente diferente. concordo com você. Não, você só está me dando substâncias para dizer que ele, que achava e defende que a Torá e a terra vai unir o povo, você vê que não responde na totalidade. Assim como esse ator veio aqui para arrecadar dinheiro para Israel,
casado com uma muçulmana, você está me dizendo outro caso, que casado com uma muçulmana, tem vários casos, tem vários. Eu acho isso uma... Mas eu estou te falando de 1946. Ok, eu estou te falando... Eu estou te falando de um ator que casou em 2018. Quer dizer, então isso prossegue. Está difícil. Então, temos que combater a assimilação também em Israel, na minha opinião. Pois é, mas tem que combater. Vai possível. Segundo o Rav Kuk, ele se propõe a levar os judeus, sejam religiosos, judeus. Todo mundo. Não importa se reza ou não reza, se come hambúrguer ou hambúrguer, tudo para Israel, com isso. Ele acha isso, ele defende que a santidade da terra de Israel em algum momento vai unir todo mundo. Eu diria, no próximo slide você vai ver, eu diria que não é nada racional isso que ele fala. Nenhum dos três é 100% nacionais, é a opinião de cada um deles. Sim, mas o Rabino Hirsch é mais racional. É mais racional dos três. É mais racional. O Rabino Kuk é o mais cabalista. Ele está falando de um sod. Ele está falando de algo que não dá. Racionalmente você não... Nada, zero. Cabalá pura. Sim. Mas a gente vê que em Israel, muitas pessoas que estão em Israel, elas estão, se estivessem no Brasil, na diáspora, teriam realmente nada conectadas com o povo. Na Israel, portanto, elas estão conectadas com o povo. Elas ajudam o povo, ajudam a construir Israel. Você sentem que é uma proximidade, né? De uma forma geral. Existem casos particulares, como em todo mundo existem particulares, mas de uma forma geral você tem um avanço muito grande, Avanço Religioso. Religioso? Científico. Social. Não religioso. Quantas vezes a gente escuta, Yom Kippur aqui no Brasil, a gente está nas sinagogas e muitos estão lá em Israel. Não. Escuta isso. Então é assim. Como é exterior? Não, então assim, óbvio, eu acho que Israel tem as suas questões, estamos ouvindo aqui de membros da família que são muçulmanos, e isso já datado de longa data. E prossegue, porque o ator fez o casamento recentemente. Mas, independentemente desses casos que existem em Israel, é inegável que o número de yeshivot, o número de Torá em Israel, hoje, supera a todos os períodos da história que antecedem a nós. Não, mas não tem lógica, porque isso mostra, por um lado, a força da terra. Por outro lado, não é só a parte religiosa que desenvolveu. O número de startup que tem em Israel, o número de inventos tecnológicos, o número de inventos da área da medicina, da agronomia e etc., realmente mostra que a terra de Israel está numa relação com o seu povo completamente abençoada. Mas como todos eles nós vamos poder encontrar imperfeições, talvez isso faz parte da galuta. Faz parte ainda que o Mashiach não chegou para ver a perfeição. Então, cada um leve as três ideias da cabeça, porque elas são importantes na formação nossa, sim. Essa coisa de Israel, que eu acho bem diferente de Israel, é que Israel, por exemplo, você não perde Sukkot, não perde Rosh Hashanah, porque o país inteiro comemora. O país inteiro comemora isso. Não é o país inteiro. Você tem a possibilidade, mas não... Quem mora em Tel Aviv não faz isso. Não, Tel Aviv, Israelense não faz. Herzliya... Israelense não faz isso agora. Ele... Entendeu?
Eu sei. Falar pode ser fora. Jerusalém, Bene Brak, Tibéria. Tem cidades. Tem de tudo, tem de tudo. Vai. Os israelenses não vai. Não vai, é só aqui. Quando você caminhar no jejum, É. Não precisa jejuar, mas ele sabe que ele Mas é, gente, não vamos aqui. Essa é uma realidade. É uma polêmica. É uma realidade. É uma realidade. Pode ver como está, a gente sabe quem está em Israel, a quantidade de porcentagem que segue, vamos dizer, um pouco a religião ou nada. Tem. Qual é essa aqui? Eu vou apresentar numa aula Blined. Eu estou lendo os últimos. Não. não vai ver isso aí, sabe? Eu não tenho esse problema. Mas Sabino, não, você sabe, ele falou certo. O que eu agora quero A dizer? essência da festa existe no país inteiro. Não importa se está na praia, a essência da festa, ele sabe que é você está fazendo certo ou errado, é o problema dele. Mas ele sabe que é isso que ele está falando. Que existe essa essência toda na. Mas quando o Rav Kook falou, quando o Rav Kook falou, ele falou em algum momento que haveria uma união do povo pela força da Torá e pela força de Israel. E a gente vê que ainda há resistência. Então, temos lacunas em todos os pensamentos. Temos lacunas. Por isso que você vai ver. Existe um pedacinho daqui, um pedacinho daqui. Existe representante do Rav Hirsch em Israel hoje, combatendo o quê? O reformismo dentro de Israel, que nada mais é de que ideias de querer fazer Israel um Estado laico. Então vai ter essa turma gritando. Vai ter essa turma ali também gritando, falando, olha, não adianta vocês começarem por aí. Tem que começar a botar tefilin, aí começa. Foi a campanha da Mezuzá, eu não sei o quê, vai sair na rua, blá, blá. E o outro continua na linha dele, não, vocês estão errados. Assim, tá bom, soma os três. Maybe. Segundo o Rav Kook, pegando o reformista em Israel, ele aceita. Com o tempo, Ele espera, sei lá, os profetas, o Messias. não é racional o que ele fala. Tá? Ele é aceito, vai ser convertido no tempo. Isso. A compreensão da importância da... Uma coisa é certa, todo mundo complicado. Mas já tem lugares lá que vendem. A maioria para ter concentração. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Mas a cabeça acaba sendo a cabeça. A compreensão da importância da terra de Israel está nos estudos profundos do judaísmo, do Sod, da Kabbalah. Então, nada que o Rav Kook vai falar é racional nesse aspecto. Ele fala que a Kabbalah, a gente é formado de matéria e espírito, esse espírito se conecta com a espiritualidade da terra, isso faz uma força, essa força é que vai trazer a união, o esclarecimento, etc. Eu consigo entender isso racionalmente? Não consigo. Mas a gente vê, por um lado, o florescimento do judaísmo na terra de Israel. Hoje, a maior capital de estudos judaicos do mundo é Israel. Israel só tem 70 anos. E ultrapassou os Estados Unidos, em todo sentido. Em número e em estudo. Ultrapassou os Estados Unidos. O que é só? Sod é segredo. É uma expressão para designar os estudos da Kabbalah. A gente fala Sod. Profeta Irmial. Profeta Irmial, e em cima disso o Rav Kook desenha o pensamento dele. Quem será sábio que compreenderá o que aconteceu? O profeta Irmial estava consternado de ver a destruição do templo e a dispersão dos judeus da terra de Israel. E aí ele fala, quem será o sábio que compreenderá o que aconteceu? Por que razão pereceu a terra e se tornou um deserto sem habitantes ou viajantes? Por que Israel ficou assim? Por quê? O profeta Jeremias
ele assistiu à destruição, ele foi exilado com o povo, e ele quer entender. Quem é o sábio que vai entender o que aconteceu? Por quê? E ele escreve, o profeta Jeremias, e o Rav Kuk acredita fielmente nas palavras desse profeta, no capítulo 9, porque minha Torá foi abandonada. Primeira parte da moeda, é a cara da moeda. Preferiram seguir caminhos indicados pela dureza de seus corações, e os espalharei entre as nações. Estarão fora de Israel. E aí, essa é a tragédia. A tragédia são duas: abandonar a Torá e se espalhar pelas nações. É tragédia. Todos se espalharam para nações. Deus os espalharam para nações. Sim, mas é uma tragédia. Sim. Agora eles não querem voltar. Agora não queremos voltar. Gostamos do Corinthians. Queremos ficar torcendo pelo Corinthians. Ou o Flamengo. Agora eu estou com um problema com o Flamengo. Porque está ganhando mesmo tudo. Os responsáveis pela manutenção da Torá não me souberam reconhecer. Diz o Rav Kuk, olha, mesmo aquele que estuda a Torá não está sabendo me reconhecer. Isso é muito forte. Tofsei Torá lo yedeu oti. Assim diz o Navi. Tofsei a Torá. Aqueles que estudam a Torá também não me compreenderam. Não souberam. Então, tchau, para fora. Foram para fora de Israel. Então nós também podemos, de uma forma ou de outra, não entender o que Deus quer da gente. O Rav Kuk, ele usa isso aqui para criticar a indiferença com que comunidades, com seus respectivos rabinos, alimentam a permanência dos judeus fora de Israel. Porque ele diz, mesmo dos responsáveis pela manutenção da Torá, não me souberam reconhecer que o lugar é Torá na terra de Israel. É muito forte o que ele fala. Ele está me criticando, por exemplo. Está criticando os rabinos que estão espalhados pelo mundo, que deviam fazer campanha da agência judaica. Vai lá, mais um, manda mais um, manda mais um. Eu tinha o último slide, na verdade, era o Knesset, e eu coloquei as fotos dos 3 rabinos, perguntando, precisamos do Rav Hirsch? Precisamos do Rav Kuk? Precisamos do Rebbe Lubavitch? Essas são perguntas que nós temos que levar ao Knesset. O Knesset provavelmente vai estar falando, não precisamos nem dos rabinos aqui dentro. E aí o Rav Hirsch falou, tá vendo? Temos que combater esse iluminismo. Ele acha que ele pode levar o povo judeu sem a Torá. Se a Torá que criou o povo judeu, ele quer agora conduzir o povo judeu com a cabeça dele. Então o Rav Hirsch vai estar lá, somos de seguidores do Rav Hirsch para lutar contra essa ideologia e não ficar amigo dessa ideologia. Gente, é importante isso. Eu não faço amizade com esse pessoal. Já o Rav Kuk, não, você é amigo dele. Isso aqui em algum momento, a terra de Israel, eu e ele, vamos é cabalístico isso. Aí a gente vai se entender. É a verdade, se diga que no mundo israelense e laico, admiram muito os seguidores do Rav Kuk em Israel. Por quê? São pessoas que estudam Torá, vão ao exército, são pessoas, são sargentos, são coronéis, né? Tem posições, ele tem posições de destaque, né? E depois vão fazer a vida deles. Então o pessoal gosta muito dessa gente, pelo menos, você tudo bem. Mas ele faz lá essa relação. O primeiro combate, o segundo abraça, e o terceiro está em outra, está lá como fala, no semáforo,
distribuindo o livrinho do Rav Nachman de Bresler, o cara lá na Tahaná Merkazit, na rodoviária. Na rodoviária, tá lá botando o tefilim, fez o Shema Israel, faz o Shema Israel, vem aqui, até no Kotel. O judeu vai lá, os caras estão lá, vem botar tefilim, tal, não sei o quê. Quer dizer, ele tem outra. Ele acha que primeiro tem que combater a ignorância. Você está falando com quem? O cara não sabe o que ele está falando. Vem aqui, tal, bom. Então, na minha humilde opinião, o Estado de Israel, o povo, precisa dos três. Precisa daquele que combate essas ideias daninas. Precisa do Rav Kook, dizendo, olha, meu amigo, vamos para lá, que lá a gente resolve. Magia cabalística, né? E o Rebbe Lubavitch fala, vamos combater a ignorância. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, não há possibilidade, quem quiser estar preocupado com a sua identidade, com a identidade judaica da sua família, dos filhos, dos netos, etc., ele tem que entender que é uma moeda de duas caras, cara e coroa, é a terra de Israel e a Torá. Só um dos dois, parcial. Problemas. É o que a gente vê hoje em Israel, quando o que quer fazer da terra de Israel um país como a Europa, ou o que quer fazer de Israel um país religioso sem olhar para a modernidade e a ciência. Então nós estamos ali discutindo, estamos debatendo, mas na verdade é uma coisa só. Precisa haver uma união. O Rav Kook propôs a união, o Rabino Risch propôs combater ideias absurdas de dentro do povo, e o Rebbe Lubavitch propôs combater a ignorância e combater a assimilação. Vamos somar, não vamos colocar um na frente do outro, um em cima do outro. Me parece que é a ideia, como um bom estudante sefaradim. Nós sefaradim, nós unimos. Não queremos discutir, queremos unir. O que não dá é fazer uma identidade sem Torá e uma identidade com Torá sem Israel. Não é possível. Não é. E fazer uma identidade com terra de Israel sem Torá também não faz. Você está fora, não, você está dentro. Não, ficou querendo fora. Não, é que os Ashkenazim gostam de debate. Você vai na hebraica, eles debatem demais, hein? Não é? Debatem muito. Não vai mais? Não, mas eu estava lá uma época e eu estava ajudando. E eu falei, não, vamos tentar conciliar. Não, aqui não tem que conciliar, Rabino. Eu tenho que falar o que eu penso. Então fala. Aí o outro fala, Rabino, já que ele falou o que eu penso, eu também tenho que falar. Então fala. Então fala. Bom, conclusão. Todo mundo queria falar. E todo mundo era inteligente. Todo mundo tinha a solução. Hein? Ninguém entrou minha... Não, eu só escolhi 3 rabinos, mas lá tem 60. Todo mundo. Gente, obrigado pela atenção. Tchau.